Isto aconteceu quando o programa Night Stalker era um sucesso na Netflix, por isso estava fresco na nossa cabeça porque estávamos acompanhando. Mais cedo no dia, eu estava em meu quarto com meus cães e meu colega de quarto quando pensamos ter ouvido a porta abrir. Não pensamos muito nisso até que minha colega de quarto saiu do quarto alguns minutos depois e começou a gritar e eu ouvi o cachorro que a seguiu enlouquecendo. A porta da frente estava bem aberta e alguém a viu e fugiu. Eles tinham estado em nossa casa e presumivelmente nos ouviram no quarto conversando enquanto faziam quem sabe o que. O cachorro assustou a pessoa. Ficamos realmente assustados, mas achamos que tinha acabado e começamos a trancar a porta e foi só isso. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos assistindo ao último episódio do programa, ouvimos a maçaneta da porta sacudir. São 2 da manhã, então fizemos uma pausa e olhamos para a porta, meio abalados e confusos. Quando entendemos o que estava acontecendo, meu colega de quarto começou a gritar para eles irem embora e que a polícia estava chegando. Meu eu burro não gostava muito de chamar a polícia, então hesitei, mas então eles começaram a bater contra a porta para tentar arrombá-la. Agarrei meu colega de quarto, os cães e meu companheiro e todos nós corremos para outra sala para colocar mais portas entre nós enquanto a polícia estava a caminho. Eu também tive que impedir meu namorado de tentar sair com uma faca porque não sabíamos o que essa pessoa poderia ter ou estar tentando fazer. Felizmente, ele não conseguiu arrombar a porta antes da chegada da polícia e fugiu. Eles o pegaram e ele lutou, então ele está na cadeia por muito mais tempo do que teria sido. Ele admitiu à polícia que ouviu mulheres quando entrou na casa errada mais cedo, mas nenhum homem. Então ele voltou para, segundo ele, encontrar uma amiga. Eles nunca encontraram a arma que ele usou em nossa porta e ele não vai dizer o que foi, mas estragou muito o metal. Foi muito traumatizante. Esta história aconteceu há cerca de 7 anos, quando eu tinha 15 anos. Primeiro preciso fornecer algumas informações antes que a história comece. Eu cresci em uma pequena cidade que tinha apenas algumas centenas de pessoas. Portanto, as pessoas tendem a ser bastante desprevenidas, uma vez que a área era frequentemente considerada muito segura. Eu tinha um melhor amigo na cidade que eu visitava muito e que vivia em uma parte mais rural da cidade, com uma estrada perto de sua casa que muitas vezes íamos passear, já que os carros quase nunca a percorriam. Meu amigo é um rapaz de cabelo volumoso e barba grossa e cheia. Ele parece um viking estereotipado ou um lenhador. Vamos chamá-lo de Chris. Eu era considerada uma mulher atraente e parecia uma menina quando eu tinha 15 anos. Em um dia bastante típico, Chris e eu estávamos em sua casa. Era um pouco tarde da noite, mas decidimos ir dar um passeio na estrada que mencionei anteriormente. Era inverno na época, então eu estava vestindo um casaco de couro grosso que estava fechado com zíper. Isto fez com que minha figura parecesse mais masculina. Especialmente porque estava escuro e era difícil ver realmente grande parte da minha aparência além da minha figura. Chris e eu estávamos voltando para sua casa depois de caminhar e de conversar um pouco. Tudo parecia bastante normal naquela noite, até que, de repente, uma caminhonete vermelha veio rapidamente pela estrada e guinou um pouco enquanto dirigia. Era bastante óbvio que o motorista estava provavelmente bêbado ou sob algum tipo de substância. Chris e eu realmente não pensamos muito nisso além de apenas fazer algumas piadas e comentários sobre o motorista parecendo que ele estava bêbado. Isso foi até que a caminhonete parou de repente no meio da estrada, a cerca de 150 metros de nós. Depois começou a fazer uma rápida reversão na nossa direção. Então eu apenas olhei para Chris e disse no tom mais urgente e sério que eu poderia reunir: cara, corre! Começamos a correr de volta em direção à casa de Chris, decidindo tomar um atalho pela floresta para que quem estivesse na caminhonete não pudesse nos seguir tão facilmente.
Muitas vezes usávamos esse atalho para voltar para sua casa e o conhecíamos como a palma de nossa mão. Mas sabíamos que alguém que estivesse claramente bêbado ou consumindo algum tipo de droga teria dificuldade para navegar na floresta ou nos seguir. Especialmente em uma noite nublada e escura. O caminhão parou na beira da estrada onde entramos na floresta e o motorista nos chamou. Ei! Espere! Volte! Chris e eu estávamos um pouco distantes do cara neste momento e poderíamos ter escapado facilmente. Mas por alguma razão, meu amigo decide que é uma boa ideia dar meia volta e ir falar com o cretino. Vou apenas me dirigir ao motorista da caminhonete como estranho. Não tenho a menor ideia por que Chris decidiu dar meia volta e ir falar com o estranho. Ele nem sempre tinha a melhor percepção de situação quando éramos mais jovens e tínhamos tido problemas antes por nos associarmos com indivíduos questionáveis. Portanto, é claro, não vou deixar Chris sozinho para lidar com o estranho. Mas também não irei direto para a caminhonete. Por isso, escondo-me na floresta suficientemente perto para poder intervir se parecer que meu amigo está em perigo. Mas eu não estava muito preocupada, já que ele é um cara muito intimidador. O estranho parecia um tipo bastante estereotipado de caipira com uma espessa barba marrom, sendo um cara branco um pouco pesado, e tendo um boné de caminhoneiro. Havia um cara magricela com um boné de caminhoneiro no banco do passageiro, mas ele nunca fez nada durante todo o encontro. Esta foi mais ou menos a conversa que se desenrolou entre o estranho e Chris. O estranho em um tom desleixado, predatório e agressivo que ele mantém constantemente durante toda a conversa. Por que você e seu amigo estavam fugindo? Chris, que mantém um tom de conversa bastante casual o tempo todo. Bem, você de repente começou a recuar na nossa direção. Portanto, deu uma primeira impressão muito ruim. Bem, para onde seu amigo foi? Ela provavelmente já deve ter ido há muito tempo para a floresta. O estranho claramente não sabia que eu era uma garota até este ponto. Então, assim que soube por Chris que eu era uma mulher, ele imediatamente ficou extremamente assustador e exigente. Ele ficou muito insistente e continuou tentando convencer Chris a me fazer voltar e continuou tentando nos levar para o caminhão. O estranho disse coisas como: traga-a de volta. Traga-a de volta. Chame sua amiga de volta. E exigências contínuas para que Chris me faça voltar quando ele descobriu que eu era uma mulher. Vocês querem uma carona? Vocês querem uma cerveja? Bem, aonde vocês vão? Ao qual Chris disse que estávamos voltando para sua casa que ficava próxima. Nós lhe daremos uma carona de volta para sua casa. Chris negou todas essas ofertas e exigências, mas o homem estava ficando cada vez mais insistente à medida que a conversa continuava. Por que Chris revelou a este homem que eu era uma garota ou continuou esta conversa por tanto tempo quanto ele o fez? Eu não tenho ideia. Depois de mais um pouco do homem exigindo que Chris me convencesse a voltar e tentar nos colocar no caminhão para fazer sabe-se lá o que, Chris finalmente começou a se afastar do homem e a terminar a conversa. O homem não tentou perseguir Chris, mas ele o viu correr para a floresta. Não sei quanto tempo o homem permaneceu por perto depois disso. Assim que Chris chegou até mim, eu procedi a dar-lhe um sermão sobre como foi imprudente o que ele fez e questionar seu bom senso. Ele tem sido um grande amigo para mim, mas eu definitivamente questionei seu julgamento mais de uma vez quando éramos crianças. Em geral, o estranho não tentou fazer muito, mas é óbvio que ele não estava fazendo nada de bom. Eu realmente não tenho nenhum desejo de saber por que este cara estava tão desesperado para colocar dois adolescentes em seu caminhão. É especialmente assustador com o quão insistente ele ficou quando soube que eu era uma mulher. Embora eu não tenha certeza exatamente o que ele queria, claramente não era nada bom e ele era definitivamente um indivíduo muito esquisito. Meu amigo e eu rimos sobre isso hoje em dia, embora eu não estivesse exatamente assustada com a situação na maior parte do tempo.
É definitivamente uma situação que me colocou no limite e que me fez sentir muito ameaçada. Se esse cara estivesse sóbrio ou armado, eu sinto que Chris e eu estaríamos em muito mais perigo. Isso não nos impediu de caminhar novamente por essa estrada. Nunca tivemos uma experiência como aquela naquela estrada antes ou depois daquele evento. Esta é definitivamente uma das primeiras histórias em que eu penso quando alguém traz à tona experiências de infância assustadoras e perigosas. Eu sou americano, mas isto não aconteceu nos Estados Unidos. Eu cresci em uma família militar, e nós estávamos alocados no exterior para esta história. Não estávamos na França, mas minha mãe e eu, com 9 ou 10 anos de idade na época, fizemos uma viagem com um grupo de nossos outros amigos, a Paris durante as férias de inverno. Deveríamos ter passado apenas 5 dias lá. Os primeiros dias correram bem e todos nós nos divertimos muito. Mas em um dos últimos dias, todas as mães receberam um e-mail dizendo que nosso voo de volta foi cancelado devido a tempestades de neve. Passamos uma tarde no Starbucks debaixo do Louvre, há um shopping inteiro lá embaixo, e tentando descobrir planos de viagem para voltar para o outro país europeu onde estávamos todos morando. Bem, quando as companhias aéreas remarcaram nossos voos, as várias famílias foram colocadas em voos diferentes durante os 3 dias seguintes. Mas, eles agendaram a mim e minha mãe, para voos diferentes em dias diferentes. Sim, uma menina de 9 anos viajando sozinha não ia dar certo. O próximo voo que eles tiveram disponível conosco foi um 4º dia, depois de todos os outros. Nosso quarto de hotel tinha reservas depois que saímos, então minha mãe e eu tivemos que encontrar outro lugar para ficar por algumas noites extras. Nada demais, certo? Bem, quando chegou a hora de pegarmos um táxi para nosso próximo quarto de hotel, sendo nós a única família que restava em Paris, o taxista nos deu um olhar estranho quando percebeu para onde nos levava. Depois nos deu um aviso: não saia à noite. Eu podia ter 9 anos, mas sabia o suficiente para saber que isso significava pessoas ruins e perigo. Não me lembro da reação de minha mãe, mas tenho certeza de que não foi boa. Chegamos ao hotel, e não foi nada parecido com o que o local que o hotel tinha mostrado. Eles definitivamente mentiram em seu site com fotos roubadas de um hotel muito melhor, mas minha mãe já havia pago e eram apenas 2 noites. E nós estávamos seguros de não ficar fora até muito tarde e não tivemos problemas na primeira noite. O último dia correu bem, na verdade. Fomos até a Basílica do Sacré-Cœur e ficamos lá a maior parte do dia. Quando chegou a noite, nos asseguramos de voltar para o quarto do hotel mais cedo. Foi aí que aconteceram coisas ruins. Quando a escuridão caiu, começamos a ouvir muita gente na entrada do hotel. Estávamos apenas no primeiro andar, e basicamente bem acima do saguão. O hotel foi construído em um antigo prédio tipo apartamento. No início, ligamos a TV francesa e tentamos ignorá-la. Em seguida, houve passos estrondosos subindo as escadas e gritos de raiva em francês. Minha mãe sem dúvida reagiu a isso, e tivemos uma sensação de inquietação. Então o francês zangado começou a bater à nossa porta. Nós não falávamos francês, e a maior parte do que ele dizia era arrastado. Só pegamos coisas como: nós sabemos que você está aí. Nós sabemos que você os tem. Eu, com 9 anos, não tinha ideia do que estavam falando, mas obviamente minha mãe e eu estávamos aterrorizadas. Ela me disse calmamente para não fazer nenhum som. Qualquer que fosse o estado em que a TV estava, nós a mantivemos assim para que parecesse que a sala estava vazia. A batida na porta continuava, e a gritaria não parava. O pessoal da recepção deveria ter nos ouvido. Se conseguíamos ouvi-los lá embaixo, não havia como eles não ouvirem nossa porta sendo arrombada.
Minha mãe ligou para nosso pai, que estava em casa em nosso país anfitrião. Conseguimos que ele tentasse chamar a polícia francesa, pois ele fala um pouco de francês, mas não conseguia ligar. Nós estávamos por nossa conta. Dormi com minhas roupas vestidas e tínhamos malas preparadas para o caso de precisarmos correr de alguma forma. Eu, com 9 anos, tarde da noite em uma longa viagem, de alguma forma consegui dormir porque estava muito cansada. Minha mãe não dormiu a noite inteira. Em algum momento, fui acordada pela porta rachando. Minha mãe disse que nunca havia ficado tão assustada em sua vida. O francês furioso não parava de bater na porta do nosso quarto. Mas a porta não cedeu, de alguma forma, e eventualmente, em algum momento da madrugada, eles nos deixaram em paz. Saímos o mais rápido possível e fomos para o aeroporto pelo resto da manhã. Tenho certeza de que minha mãe relatou o hotel nos locais de reserva, e dormimos no portão de embarque até que fosse um tempo razoável para estarmos acordados. Acabamos sendo promovidos à primeira classe como um pedido de desculpas pelos problemas com a programação, e depois da experiência dolorosa da noite passada, definitivamente aceitamos. Levou anos contando esta história louca para minha mãe me contar que o hotel provavelmente era um ponto de venda de drogas e o pessoal que trabalhava lá as consumia, e é por isso que ninguém respondeu. O pessoal estava drogado demais para fazer alguma coisa. Os franceses furiosos ou estavam tão drogados que imaginavam que alguém estava escondido em nosso quarto, ou havia drogas escondidas lá dentro que nós não sabíamos. Não tenho ideia de como a porta não quebrou, mas estou tão feliz que não quebrou. Todos da viagem chegaram a casa em segurança, e eu fiquei apenas ligeiramente traumatizada por isso.